tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está vendo aí a aula, assistindo a aula. Essa aula eu resolvi fazer em forma de vídeo, não de forma ao vivo, né, não por transmissão. E ela abrange grande parte do ensino fundamental. Cada série ela vai ver esses assuntos de uma conversa sobre ciências 4, que eu coloquei esse título, mas sobre o assunto, vai ver cada um, vai ver de uma maneira diferenciada, inserindo o conteúdo de cada série, tá bom? Porém, ela está sendo um pouco mais destinada para o 7º ano, que no currículo novo seria a primeira vez que estariam vendo, tá bom? Então a gente vai começar de uma maneira bem simples, bem direta. Vocês me conhecem, vocês sabem como é que a gente trata isso de uma maneira simples, né? Porque a biologia, a ciência, as ciências, elas são simples de serem entendidas, de serem amadas por conta disso, né? Ela se torna um pouco mais interessante por conta desse valor que a gente dá nela. Então, se a gente valorizar de uma maneira, nossa, tá no meu cotidiano, aí sim vocês vão falar, nossa, é a minha vida, porque ela realmente é a tua vida. Então, nessa conversa que a gente vai fazer sobre ciências, eu vou querer que vocês coloquem nos comentários as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas, tá bom? Ou em relação à atividade no final do vídeo, vocês vão ver. Aí você pergunta para mim também no privado. Então, eu coloquei aqui em forma de tema, vou explicar para vocês como é que ela aparece em prova, por exemplo, também. E como vocês deveriam entender isso daqui. Então, o tema, vida e evolução, que é o que está aqui. Queria que todo mundo anotasse também, tá bom? O conteúdo, impactos ambientais. Porém, a gente está vendo de uma maneira um pouco mais simples. Então, a gente vai começar com o assunto, a gente vai começar com os conceitos todos, vai fazer uma dinâmica e depois a gente parte para impactos ambientais. Provavelmente amanhã que eu vou colocar o vídeo, tá bom? Destinada primeiramente para o 7º ano, mas aí eu vou colocando o 8º, o 9º de uma maneira um pouco mais direcionada para aquela série, até por conta dos conteúdos que eles vão ver, tá bom? Habilidade, avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, etc. Eu queria que vocês valorizassem um pouco mais a geografia, tá? As pessoas sabem a minha dificuldade com a matéria, mas eu nunca deixei de valorizar. Migração, por exemplo, em algumas aulas aí que vocês viram, que o governo do estado proporcionou pra gente, vocês viram que já foi falado um pouco sobre migração. Então vamos tentar associar as duas, fazer interdisciplinaridade. Por quê? Porque é necessário. Nesse momento é o momento que a gente começa a perceber, nossa, olha aqui história, olha aqui geografia, olha aqui matemática. Então, para você perceber como todas elas se entrelaçam, tá bom? Então, essa daí é a habilidade que vocês têm que ter, né? Avaliar de que forma esses impactos eles vão provocar essas mudanças, né? Nesses componentes físicos, químicos e físicos, biológicos do ambiente onde a gente está. Materiais. Aí eu vou dar 1 minuto para você, aluno do Francisco Lopes, pegar o caderno de ciências, que vocês sabem que já tinha que ser separado desde o início do ano, então vai lá, pega esse caderno de ciências separado, que a gente vai fazer a atividade agora lá. E pega os lápis de cor e os lápis normais, canetas, vocês que decidem. Vou dar 1 minuto para vocês. Não tem nem como eu contar, mas vamos contar. 1, 2, vamos lá, vai lá, eu espero um pouquinho. Tá? Enquanto isso eu vou falando de outras coisas. Nós temos que dar um pouco mais de suporte, um pouco mais de valor, perdão, um pouco mais de valor para as outras disciplinas. Infelizmente, muitas vezes a gente deixa de um lado alguma coisa ou deixa de lado o outro. Isso aqui não vai ser importante para minha vida. Olha, vou ser sincera contigo, tudo vai ser importante para tua vida. Ouvi ontem
uma pessoa falar o seguinte: ah, eu não usei nada da matemática que eu vi durante o ensino fundamental. Gente, a gente usa matemática para tudo. O pedreiro, o engenheiro, quando ele vai fazer uma casa, ele usa. Professora, mas eu não quero ser engenheiro, eu não quero ser pedreiro. Então vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar lá o médico. Professora, eu quero ser médico. Adivinha? Ele precisa contar um monte de coisa. E ele precisa utilizar várias coisas que a gente viu. Aí do 7º ano, por exemplo, quando vocês viram regra de 3, ou vão ver ainda, regra de 3 é o que a gente mais usa no nosso dia a dia, só que a gente acaba não percebendo isso, né? Então, olha só, valoriza, cara. Tenta perceber a ciência, a matemática, a língua portuguesa como uma coisa, todas as disciplinas, história, fundamentais na tua vida. Seja numa roda de conversa, você tendo argumentos para embasar suas teorias, ou então para afirmar o que você realmente pensa, seja na tua profissão. Então você vai utilizar de um jeito ou de outro, tá bom? Olha, a arte, por exemplo, é o que dentro de ciências a gente usa muito arte. Por que, professora? Como é que a gente usa arte? Desde quando a gente analisa, observa alguma coisa em relação a uma ave, por exemplo, a gente vai falar da cor dela, vai falar do formato dela, vai falar da plumagem. Olha só, então a gente utiliza isso. A gente utiliza todos esses conceitos, essas palavras que são relacionadas a uma disciplina, mas acaba embasando outras. Eu acho que agora já deu para chegar aí, a galera que pegou o material. Então, a gente vai começar a falar. Olha, acabou de falar sobre o valor que a gente tem que dar às outras disciplinas. Está aí, significados e conceitos, ou seja, o que você vai ter como significado é na língua portuguesa. Tanto que eu peguei um site de língua portuguesa, 2 sites que me deram alguns significados. Vamos ver no português aí. Peguei meio ambiente, coloquei entre parênteses, porque se você coloca ambiente, te dá um resultado. Se você coloca meio ambiente, te dá outro. Aí eu coloquei obrigatoriamente meio ambiente. Então olha só o que esse site lá me deu, que vocês já vão ver. Significado do meio ambiente. É um substantivo masculino, que quer dizer o quê? Reunião do que compõe a natureza, o ambiente em que os seres estão inseridos, bem como suas condições ambientais, biológicas, físicas e químicas, tendo em conta a sua relação com os seres, especialmente com o ser humano. Exemplo, a empresa avaliava os impactos da obra para o meio ambiente. Isso daí foi nesse site aí, dicio.com, que é o .com.br, que está dando exatamente o significado das palavras para a gente, né? Aí eu falei assim, nossa, mas está muito relacionado à biologia. Deixa eu colocar de uma maneira diferente, ou então colocar direto. Vou colocar direto no Google. Coloquei direto no Google. Aí o que apareceu? Apareceu lá que ambiente, aí já estava um pouco mais relacionado àquilo que eu queria que vocês entendessem. O meio ambiente é o ambiente onde você está, aquilo que está te rodeando, aquilo que está fazendo parte da tua vida, ou seja, fazendo parte do local em que você vive. Nossa, professora, mas era exatamente aquilo que a gente leu na anterior aqui, na anterior. Vamos pensar então em ambiente, aí na tua casa, aí onde você está agora no teu quarto, né? Quando você vai na cozinha, quando você vai na sala, então aí é o ambiente em que você está vivendo. Então eu posso dizer que meio ambiente, então, é dentro de uma sala de aula? Sim, a gente já fez várias vezes dentro de sala de aula. As séries posteriores que estão vendo, ou então alguém do ensino médio que está vendo aí, que foi meu aluno, a gente já fez isso em sala de aula. A gente já modificou o ambiente que a gente estava e já avaliou dessa forma assim. Aí, é lá também. Então eu queria que você percebesse dessa forma o ambiente que você está. Ou seja, o meio ambiente é onde a pessoa vive. Então, se eu vivo indo para a escola é o meu ambiente, é o meio ambiente, é o ambiente que eu estou naquele momento. O meio ambiente é a minha casa. O meio ambiente é um local que eu vou visitar. Opa, a gente já tem que analisar todos esses ambientes aí para chegar a esse conceito, então. Tudo bem? Então, meio ambiente é o local que você vive,
tá? E executa suas funções. Seja, se você for um panda, teu ambiente não é dentro de um quarto como esse daqui, né? Se você for o leão, você vai estar na savana, então olha lá. Se você for a baleia azul, vai estar no oceano. Então, se eu modificar qualquer coisa ali naquele ambiente, eu vou estar tendo os efeitos disso daí também na vida de algum ser, tá? Vamos ver aqui outro conceito. Olha o conceito que eu peguei agora, poluição. Daí eu achei muito importante que a gente pegasse os dois. Então eu deixei aqui, olha, eu coloquei uma corzinha aí para ver como era que tá. Então é um substantivo feminino. Olha só o que ele está dizendo: degradação do meio ambiente. Opa, a gente já falou de meio ambiente. Degradação do meio ambiente provocada pela ação do homem. Deterioração das propriedades químicas ou físicas do ambiente pelo acúmulo ou retirada de suas substâncias. Poluição do ar, por exemplo, né? No sentido figurado, resultado da ação de sujar, de alterar, de modificar ou de prejudicar alguma coisa, como a poluição sonora. Etimologia da palavra, origem da palavra poluição, poluir mais são. Sinônimos de poluição, essas eu achei fantásticas. Olha lá os sinônimos de poluição: sujeira, contaminação, impureza, corrupção, degradação e mácula. Olha essas palavras aí. Se tiver alguma palavra que você não conheça, procura o dicionário. Tenta procurar, vai lá, usa esse tempo que você está tendo aí para procurar aumentar o teu vocabulário também. Vai lá. E aí, isso daí também eu vi no dice.com.br e coloquei a palavra poluição. Mais uma de poluição, que também já estava lá no Google. Substantivo feminino, ato ou efeito de poluir, degradação das características físicas ou químicas do ecossistema por meio da remoção ou adição de substâncias. Poluição da água, por exemplo, da atmosfera, no sentido figurado. Consequência do ato de sujar, macular, corromper, no sentido físico ou não. Por exemplo, poluição acústica. Aí a fonte eu coloquei de forma direta no Google. E agora a gente vai entrar então nos tipos de poluição que existem, tá? Basicamente para o ensino fundamental a gente vai falar desses aqui que eu coloquei. Então o primeiro que a gente vai falar é exatamente a poluição do ar. Professora, a senhora colocou um ônibus aí poluindo, é só o ônibus que polui? Não, todos os carros que têm queima de combustíveis fósseis, eles têm uma grande capacidade de poluição, tá? Por que eu falo grande capacidade? Porque ainda nós temos alguns tipos de filtro que coloca para evitar que grande parte desse ar saia, mas acaba saindo também contaminado, né? Poluído. No ar podem estar presentes substâncias nocivas aos seres vivos que são provenientes das ações antrópicas, ou seja, das ações humanas. Mais uma palavra que eu sugiro que vocês procurem, né? Então, tudo que é antrópico quer dizer que é relacionado ao ser humano. Ações antrópicas foram ações executadas pelo ser humano, tá? E aí eu coloquei aqui um exemplo: emissão de gases pelos carros, ou seja, o uso de combustíveis fósseis. Tudo bem? Outro tipo de poluição que a gente vai ter aí: poluição da água, né? Dá para ver essa imagem feia aqui do rio Tietê, né? É um grande exemplo aqui de rio poluído do estado de São Paulo. Por quê? Porque a grande capital do Brasil, então a grande metrópole do Brasil, que tem exatamente onde fica o rio Tietê, e a gente consegue verificar vários tipos de poluição lá, né? Então, olha o que eu coloquei: a água pode ser poluída de várias formas, tais como o despejo de resíduos domésticos, aqueles que são sem tratamento. No caso do Tietê, é por várias outras razões, né? Mas, por exemplo, a gente tem alguns rios que a gente conhece. Eu conheço alguns rios que eles são completamente poluídos. Eu lembro que
durante a faculdade, a gente foi fazer alguns testes numa praia paraense, né, e a gente viu exatamente onde foi que eu entrei na água. Eu fiz besteira. Entrei exatamente na direção de um esgoto que estava saindo. Tive que entrar, gente. Eu estava com roupa especial? Não estava. Mas a gente precisava fazer aquilo naquele momento e eu tive que entrar. E a gente verificou um grande número de poluentes. Poxa, professora, era isso que vocês estavam procurando? Não, a gente estava procurando a parte da microbiota, né? Ou seja, os seres vivos que são microscópicos. E a gente acabou achando muitos ali, né? Alguns, a gente chegou a achar até ovo de lombriga. Só para comentar, tinha uma amiga minha, a gente estava fazendo estágio na parte de algas, e a gente ficou, nossa, olha essa alga, legal, pequenininha, bonitinha, redondinha. Adivinha o que era? Era um ovo de lombriga. Tá, pode me zoar. Enfim, então a gente já falou então da água. Essa poluição que a gente está vendo aqui, a poluição do solo, eu coloquei aqui que ele pode apresentar substâncias tóxicas utilizadas, por exemplo, na agricultura ou mesmo no despejo de lixo de forma indevida nesse solo. É claro que nós temos vários outros poluentes, mas esse exemplo que eu dei é relacionado a tudo que é fertilizante químico e outras coisas que são utilizadas na agricultura para poder cultivar alguns vegetais, né, e outras coisas aí também. Coloquei outros tipos de poluição aqui para vocês, né? Poluição sonora. Aí coloquei aqui, olha, o ser humano ele pode apresentar danos caso seja exposto a muito ruído. Quando eu falo de exposto a muito ruído, né, a Organização da Saúde ela considera um ruído que pode trazer danos para o ser humano a partir de 50 decibéis. Decibéis é a forma que a gente mede o som, o volume do som, tá? Então eu queria que vocês entendessem isso. Professora, existe alguma lei em relação a isso? Existe, nós temos leis federais, estaduais e municipais, né, que controlam isso daí. Além da poluição sonora, nós temos a poluição visual. E olha o que eu coloquei aí. Assim como o som, um ambiente que contém excesso de luz, anúncios, etc., podem causar danos psicológicos ao ser humano. Por essa razão, no ano de 1981, foi publicada a lei para que os municípios possam fiscalizar esse tipo de poluição. Lá no dia 31 de agosto, foi publicada essa lei, né? Então, por exemplo, tem o Disque Silêncio, né? Então você pode ligar se estiverem fazendo muito barulho durante a madrugada, tem um horário específico. Então isso daí está relacionado também a esses danos que podem ser causados ao ser humano. Desde perda de audição, se a pessoa trabalha com som, ela tem que ter um som diferenciado, ruído. Conheço pessoas que já perderam parte da audição por conta disso, da minha família inclusive, perderam parte da audição, né, por conta de tanto ruído. Conheço pessoas, no caso do som, que perderam totalmente a audição, assim como conheço pessoas que tiveram algum problema psicológico, né, estresse exagerado, e algumas pesquisas elas já mostram que isso pode ser causado também pela poluição visual. Então vocês conseguem perceber que a poluição ela não destrói apenas o ambiente, né, ou o meio ambiente, ela também pode ocasionar males para os seres vivos que compõem aquele meio ambiente. Nesse caso aqui, nesses dois casos aqui, a gente está falando mais do ser humano. Mas será que pode também causar algum mal a outros seres vivos? A gente tem várias pesquisas relacionadas a isso. Então, a gente considera também poluição, ou seja, traz mal aos seres vivos também.
Então a gente vai fazer agora uma dinâmica, tá? Então o pessoal do 7º ano primeiro, aí depois a gente vai fazer com o 8º e depois vai fazer com o 9º, tá bom? Então, roteiro da dinâmica do 7º ano. Você tá sentadinho aí e você vai observar onde você tá. Por exemplo, eu tô aqui dentro do meu quarto. Olha, tô vendo ali minha televisão, levantei minha cama para poder ter esse espaço aqui, tô vendo meu ventilador, meu guarda-roupa. Poxa, não tenho como desenhar aqui agora. O que é que eu vou fazer? Vocês vão fazer o seguinte, você vai desenhar esse ambiente, né, esse que você tá, no caderno. Professora, eu não sei desenhar. Então você vai, em vez de desenhar quem eu queria que fosse desenho, tá? Mas se não for, você vai escrever, por exemplo, no meu papel que estaria aqui, em cima eu ia colocar, olha, bem aqui a televisão, bem aqui o guarda-roupa. Só escreve o nome. Então isso daí você pode fazer desse jeito aí também, tá? Agora você vai pegar uma lista. Uma lista, pode ser atrás também do desenho, e você vai colocar aquilo que para aquele ambiente ele é muito importante. Por exemplo, aqui no meu quarto, o que era que eu consideraria importante? A minha cama, porque é para onde eu durmo. Nossa, professora, só isso? Não. Poxa, aqui o que é que eu uso muito mais? A TV. Eu só assisto TV no meu quarto. Então, para mim, e essas duas coisas são muito importantes. Mas a fundamental que diz que isso daqui é um quarto é a minha cama. Tá? Então, aquilo não pode faltar. Então, eu ia colocar meu guarda-roupa, minha tomada para carregar meu celular durante a noite. Poderia carregar em outro lugar? Poderia, mas a gente fica mexendo, eu sei. Gente, a gente sabe como é que são essas coisas. Meu umidificador de ar que eu comprei esses dias porque estava muito seco. Deixa eu ver, meu lixeiro quando eu quero jogar alguma coisinha lá dentro. Meu guarda-roupa com as minhas roupinhas, meus cremes de cabelo, de corpo. Olha lá, então eu tô nomeando, tô listando, na verdade, não é nomear. Tô listando aquilo que é importante para mim aqui no meu quarto. Se você estiver na sala, o que é importante para a sala? Ah, professora, para mim é importante na minha sala é o meu sofá, né? Você pode achar que o teu sofá é importante. Para mim, na minha sala, o que é importante é o meu computador, que está lá, impressora. E tem várias outras coisinhas que são importantes na sala também. Tem uma TV, a TV de lá é maior. Se você estiver na cozinha, olha, o que é importante na cozinha? Olha, importante é a minha geladeira, meu fogão, minha mesa. Olha, então tudo isso é importante ali naquele ambiente. E no banheiro? Poxa, professora, não vou falar do que é importante aqui. Mas se você não vai estar assistindo também esse vídeo lá. Também se tiver, não tem problema. Você vai dizer o que é importante lá também. Então, criou lista de tudo que é importante para aquele ambiente ser chamado de meio ambiente. De ser chamado com o nome que é. Por exemplo, a sala é sala por quê? Porque tem isso, aquilo e aquilo outro. O quarto é chamado de quarto por quê? Porque tem isso, aquilo e aquilo outro. Cozinha também pelas mesmas razões. Porque eu quero que você pense que, assim como no local que você tá, ele é chamado com o nome que você deu, né? Sala, quarto, cozinha. Assim também são os ambientes naturais, por exemplo. Por que eu estou chamando isso daqui de praia? Olha, porque tem água desse tipo, tem areia, né? Vai saber as outras coisas que você acha que na praia tem, mas você está entendendo, né? Então, vamos colocar lá. Isso daqui é a floresta amazônica porque tem esses tipos de árvores, tem tal vegetação, tem tal clima. Esse daqui é o Polo Norte. Olha, o que é que tem lá no Polo Norte para ser chamado de Polo Norte? Quais são as espécies que tem lá? Então, cada ambiente ele tem obrigatoriamente as suas características. E as características do ambiente que você está, você vai colocar nessa lista, tá bom? Você vai analisar a importância dos objetos ao seu redor. Você vai colocar ao lado de cada um desses itens da lista o que cada um faz, ou a função de cada um dentro daquele ambiente. Antes que a gente passe para o próximo item, eu queria que vocês pensassem o seguinte: nossa, por que a professora está fazendo isso?
Porque cada uma dessas coisas no teu ambiente, no ambiente que você está, se elas sofrerem algum dano, elas vão servir mais ou menos ou vão deixar de servir para aquela função que ela já tinha antes, né? Então, é exatamente para esse motivo aí, tá bom? Aí agora você vai pegar o lápis comum, né? Ou então o grafite, lapiseira, e você vai desenhar fumaça, outras coisas que podem prejudicar o ambiente que você está. Por exemplo, se eu ficasse aqui, eu ia colocar terra no chão, fumaça aqui, eu ia colocar, deixa eu ver, uma coisa que faz mal para mim. Eu ia quebrar alguma coisa que tá lá, eu ia sujar o guarda-roupa e a cama, então eu ia desenhar dessa forma aí, tá bom? Vou ver se eu desenho e coloco no próximo vídeo. E que conclusão nós chegamos a respeito da poluição em relação a esse ambiente? A gente só está falando até agora dos impactos que a poluição ela vai dar nesse ambiente, tá? Então, qual foi o impacto que nós vimos hoje? O impacto da poluição no ambiente em que a gente está, no ambiente que a gente vive. Então, é isso que você vai ter que colocar e tirar as suas próprias conclusões a respeito disso daí também. Roteiro da dinâmica O desenho e a lista deverão ser encaminhados para o e-mail que você já conhece, né? Se não lembrar do e-mail, tá no WhatsApp e nos nossos grupos lá. Roteiro da dinâmica do 8º ano. Como é que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar uma lista com 4 formas de energia que estejam sendo desenvolvidas para a diminuição dos impactos ambientais. Exemplo, biodiesel a partir de fontes vegetais. Então você vai pegar 4 dessas formas de energia. Por quê? Porque em sala de aula a gente já estava vendo as formas de energia. Aí a gente teve que entrar em distanciamento social, isolamento social, e a gente deixou um pouco isso pendente. As professoras no aplicativo, elas falaram um pouco mais, mas agora a gente tem que finalizar essa matéria. Então a gente vai finalizar fazendo isso daí. Então vocês vão criar essa lista com 4 formas de energia. Eu dei só um exemplo aqui, mas se vocês quiserem pegar esse mais 3, pode ser, não tem problema nenhum não. Você vai escolher uma dessas 4 formas de energia. Você vai buscar um artigo sobre essa forma que você escolheu e vai ler. Um artigo científico, gente, pode ser também um trabalho de conclusão de curso, que quando você coloca em PDF trabalhos sobre impactos ambientais ou formas de obtenção de energia e tal, sustentáveis, uso consciente de energia. Então se colocar direto biodiesel já vai aparecer um monte de trabalho. Ainda agora eu fiz questão de procurar e colocar de qualquer forma que você coloque lá, vai aparecer milhares de resultados, tá? Então você vai colocar PDF, trabalho de conclusão de curso, ou então tese de mestrado, vai colocando artigos científicos disso, tá? Então você vai ter inúmeros resultados. E você vai ler, né, esse artigo. E aí você vai fazer um texto para mim e a análise dessa forma de energia que você escolheu. Você vai me dizer se ela pode utilizar no nosso estado e na nossa cidade. Lembrando que qual é a nossa cidade? São José dos Campos, no estado de São Paulo. Ou seja, você vai colocar e vai verificar se aquilo poderia ser aplicado na nossa cidade. E vai me dizer por que pode ser aplicado na nossa cidade. Também colocando a conclusão disso nesse teu texto. Geralmente eu coloco um mínimo de linhas e tal, mas eu não vou colocar aqui um mínimo, até porque se você vai fazer um texto analisando essa forma de energia e dizendo se a gente pode utilizar aqui ou não, te garanto que ele não vai ficar em menos de duas páginas,
Não tem como ficar em menos de 2 páginas. Tenta escolher um artigo daqui da região, que aí eles já relatam de forma bem direta, e aqui tem muito. Nós temos universidades próximas aqui, que elas já trabalham de forma direta, né, com essa pesquisa por formas de energias sustentáveis. Então busca isso daí, você vai encontrar muito. O que você vai mais encontrar é aqui exatamente no estado de São Paulo, se você colocar exatamente essas universidades que tem por aqui. Roteiro da dinâmica do 9º ano. Pesquise qual o tipo de poluição mais acontece no Brasil. Opa, já estou pesquisando de uma forma mais direcionada para o que acontece aqui no Brasil. Né? Nós vamos precisar disso de maneiras mais ligadas à química e física, né? E aí eu já vou conseguir dar uma avançada, né, nesse caminho aí. Você vai buscar um artigo científico que analisou quimicamente o tipo de poluição que você encontrou e você vai ler. Por exemplo, achei que aqui no Brasil o que a gente mais tem é esse tipo de poluição. Nossa, como será que polui? De que forma química isso daí vai poluir a água, o ar ou então o solo? Não sei o que é que você vai encontrar, né? Não sei o que é que você pode encontrar. E vamos ver um artigo que analisou isso daí de forma química, tá? E aí você vai ler. Quando eu coloquei para ver quais eram os resultados que vocês iriam encontrar, achei de pessoas até que eu conheço, né? Eu acho que foi o 4º ou 5º trabalho que eu li, que analisou de forma química. Eu conheço a pessoa que fez um desses trabalhos aí. É uma das pessoas que escreveu. Então, pega de forma química que você vai se surpreender com o que você vai ver aí. Né? Coisas que até a gente usa e às vezes a gente nem imagina que aquilo ali pode trazer algum tipo de poluição para o ambiente que a gente está. E realmente você vai se surpreender aí com algumas coisinhas. A partir do que você encontrou, desenvolva um trabalho nas normas ABNT, que a gente já conversou em sala de aula, que seja um resumo do artigo que você encontrou. E como conclusão, liste as ações humanas que poderiam diminuir os impactos desse tipo de poluição. De forma bem direta para vocês, aquela primeira habilidade que a gente colocou aqui, que era do 7º ano, ela é para o 7º ano. No 8º ano, é para que você